O objetivo dessa aula é apresentar a pós-modernidade sob um ponto de vista crítico, ou seja, apresentando alguns problemas teóricos que estão subjacentes ao que se convencionou chamar como pós-modernidade. E esses problemas serão abordados através de uma ideia muito fértil, muito interessante, que é a ideia de ciladas da diferença. O termo foi proposto por um sociólogo paulistano já falecido chamado Antônio Flávio Pierucci. Então, em primeiro lugar, vamos partir de uma definição clássica sobre o pós-moderno, que é aquela que foi elaborada pelo pensador francês Lyotard. Segundo Lyotard, o pós-moderno pode ser considerado pós-moderno ou pós-modernidade como um conceito que expõe a crise das visões totalizantes da história, que o Lyotard também denomina como meta-relatos. E que visões são essas? São aquelas referências universalizantes da modernidade, ou seja, as noções de sujeito, de razão, de progresso e de cultura. Então, esses conceitos de sujeito, razão, progresso e cultura, que ao longo da história da modernidade foram considerados metaconceitos, ou seja, eles expressariam potências metafísicas situadas para além do mundo empírico e para além da história, que serviam como orientações para o homem. Mas tudo isso caracteriza o mundo moderno. Mas o que nós denominamos então como pós-moderno reflete uma tendência de historicização desses conceitos. Ou seja, eles são remetidos à história, eles são retirados de uma esfera metafísica, são desencantados, são secularizados e, portanto, remetidos ao cenário histórico vivido pelo homem. Em outras palavras, essas noções de sujeito, razão, progresso e cultura, que são os meta-relatos da modernidade segundo Lyotard, são desconstruídos como referências metafísicas ou ontológicas e passam a ser considerados marcos históricos específicos de uma determinada época, que é a época moderna. E, portanto, eles são despidos de uma pretensão universalizante e transcendente que até então possuíam. É isso, então, que podemos denominar como o pós-moderno, na abordagem do Lyotard. Qual a consequência disso? Tudo aquilo que o iluminismo do século XVIII caracterizava como expressão universal de um gênero, o gênero humano, daí a ideia de humanismo, é visto como ilusão eurocêntrica, ou seja, como uma concepção de homem produzida em uma determinada época, que é o período moderno, produzida por uma determinada cultura, que é a cultura ocidental e europeia, e que, portanto, não teria essa validade universal postulada pelo conceito. Quer dizer, tudo aquilo que antes era considerado universal, agora é remetido à esfera da particularidade, da singularidade, e restrito a uma determinada época e a uma determinada cultura. A pós-modernidade, então, podemos dizer, substituiu a universalidade pela diferença. E o termo diferença é um conceito-chave para nós entendermos aqui. Sujeitos, concepções de progresso, razões e culturas, todas elas agora passam a ser reduzidas ou melhor, passam a ser consideradas irredutíveis a padrões universais de comparação. Quer dizer, são concepções de sujeito, de progresso, de razão e de cultura que são específicas a uma determinada circunscrição geográfica e temporal. E há um argumento histórico aí, que é o seguinte:
A confiança na razão teria sido uma falácia, e uma falácia que culminou na barbárie humana e ecológica, na medida em que a noção de universalidade ela acabou tendo um emprego ideológico e servindo, portanto, como justificativa para a disseminação de acontecimentos trágicos ao longo do período moderno, em especial aqueles relacionados com a colonização e com o imperialismo, ou seja, com o domínio dos povos europeus sobre outros povos. Sob o ponto de vista filosófico, estabelecer a primazia epistemológica da diferença, ou seja, estabelecer o singular, o particular como fundamento lógico para o conhecimento do mundo, expõe problemas muito significativos e profundos do ponto de vista filosófico. E é isso que nós vamos abordar nessa aula. Em outras palavras, sempre que alguém se opõe às referências da metafísica no campo da teoria do conhecimento, aparecem problemas que merecem reflexão filosófica. Há uma expressão apresentada pelo sociólogo Antônio Flávio Pierucci para designar esse conjunto de problemas. São as ciladas da diferença, as armadilhas em que o pensamento cai sempre que ele abre mão do universal em favor do particular. Em princípio, essa noção tem um estatuto sociológico, mas ela pode ser ampliada e empregada para reflexões filosóficas. E tem um artigo acadêmico com esse título, o artigo justamente do Pierucci, e também um livro com o título Ciladas da Diferença. E o que são elas? Elas aparecem sempre que a ideia de que o gênero humano se constitui como universalidade, isto é, que apesar das diferenças e particularidades, a humanidade é um gênero universal, sempre que essa ideia é contestada, isso significa endossar o ponto de vista da direita francesa que se opôs aos ideais de igualdade da Revolução Francesa. Esse é o argumento do Pierucci. Ele resgata, então, as ideias de reação à Revolução Francesa pelos políticos e pensadores conservadores do século XVIII, que argumentavam contra os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, em especial contra os argumentos de igualdade. Os antirrevolucionários, eles respondiam, então, aos defensores da Revolução, argumentando que não existia igualdade entre os homens, mas sim diferenças. Ou seja, que os homens são diferentes. E nesse sentido que os europeus são superiores aos demais. Esses pensadores foram os inventores do racismo como teoria da diferença. E, em grande medida, segundo Pierucci, foram os inventores da própria ideia de diferença. E esse é o argumento dele. Quem inventou a diferença foi a direita, não foi a esquerda. Por isso, quando os movimentos sociais de esquerda assumem a bandeira pós-moderna da diferença, segundo o Antônio Flávio Pierucci, os movimentos sociais estão jogando no campo do inimigo, porque eles se apropriam de uma expressão que originalmente pertenceu ao campo semântico e ideológico de pensadores conservadores, de pensadores da direita antirrevolucionária, que inventaram a diferença e que destacaram ideologicamente a diferença como demarcação de uma hierarquia e com o objetivo justamente de combater os ideais de igualdade da Revolução Francesa. O Pierucci argumenta, então, que a direita francesa reagiu à bandeira da igualdade e da universalidade, que originalmente eram bandeiras revolucionárias do campo ideológico da esquerda. Isso significa que a diferença pertence ao campo ideológico da direita. Prova disso é que racistas são obcecados pela diferença, depreciando a ideia de igualdade e universalidade.
O Pierucci diz também que, obviamente, o que a esquerda quer significar com a bandeira da diferença quando, já no final do século XX e nas primeiras décadas do século XXI, e notadamente nos tempos atuais, quando a esquerda assume a bandeira da diferença, né, como campo de luta ideológica, invertendo o sinal, ou seja, a diferença deixa de ser signo de uma estereotipia negativa e passa a ser signo de uma estereotipia positiva relacionada com a ideia de orgulho. Ou seja, quando o pensamento de esquerda e os movimentos sociais eles assumem uma bandeira pós-moderna, o que eles estão fazendo procurar significar que os homens são todos iguais, pertencentes ao gênero humano, mas são também diferentes. Em outras palavras, são iguais, mas diferentes. É óbvio, portanto, que quando os movimentos de esquerda contemporâneos assumem a bandeira da diferença, o objetivo é radicalmente antagônico àquele original, né, dos intelectuais e políticos conservadores da direita francesa. O objetivo é de valorizar a diferença, mas uma valorização que não se esgota no elogio puro e simples da diferença, mas também da igualdade. Em outras palavras, o que se quer dizer é que os homens são iguais, porque pertencentes todos a um gênero comum, que é o gênero humano, porém diferentes, porque pertencem a etnias, a gêneros, a nacionalidades, a campos religiosos distintos. E o argumento do Pierucci é que essa ambivalência sobrecarrega intelectualmente o discurso da esquerda. E ela não existe no campo da direita. Porque no campo da direita o que há é apenas um discurso obsessivo e depreciativo da diferença. A esquerda, por outro lado, quando, em uma versão pós-moderna e diferenciada do marxismo, né, ela assume a bandeira da esquerda, ela não assume pura e simplesmente a bandeira da diferença, mas a bandeira da diferença, o argumento da diferença é um argumento complementar ao igualmento da igualdade de todos os seres humanos. Por isso que é uma cilada, porque é um discurso, em primeiro lugar, porque é um discurso ambivalente, e em segundo lugar, porque se trata de um argumento que originariamente pertenceu ao campo ideológico conservador. É preciso considerar que o Pierucci se refere ao fascista e não ao conservador propriamente, né? Porque é possível ser conservador e de direita sem ser racista ou fascista. Então, quando nós estamos falando aqui em direita reacionária, realizando uma tradução, uma aproximação para os tempos atuais, estamos pensando naquele campo ideológico permeado pelo preconceito e pelo racismo e pelo fascismo. Concluindo então o argumento do Pierucci, qual é o núcleo desse argumento? É que a bandeira da diferença onera e torna complexo e ambíguo o discurso da diferença, o discurso pós-moderno, pois esse discurso originalmente pertenceu ao campo da direita. A bandeira da esquerda deve ser a da igualdade e não a da diferença. Eu vou desenvolver o tema das ciladas da diferença agora a partir de dois conjuntos de críticas que são dirigidas à pós-modernidade por dois pensadores brasileiros. Um deles é o Pedro Goergen. Ele tem um livro chamado Questões Impertinentes para a Filosofia da Educação. Aliás, não é um livro, é um artigo acadêmico. E o outro é um filósofo brasileiro chamado Sérgio Paulo Rouanet. E eu vou desenvolver argumentos que estão contidos em dois textos do Rouanet. Um se chama O Novo Irracionalismo Brasileiro, que está no livro As Razões do Iluminismo,
e o outro texto se chama A Coruja e o Sambódromo, que está em um livro chamado Mal-Estar na Modernidade. Começando então pelos argumentos do Pedro Goergen, que é um filósofo da educação aqui brasileiro, né? Então, do ponto de vista desses dois pensadores, eu quero repercutir o tema das ciladas da diferença, uma abordagem crítica então da pós-modernidade. Então, o primeiro argumento colocado pelo Pedro Goergen no seu texto Questões Impertinentes para a Filosofia da Educação é o seguinte: a crítica pós-moderna implicou no enfraquecimento de um sujeito forte, universal e confiante no futuro, que é o sujeito do humanismo renascentista, o sujeito do iluminismo, aquele que sonhava com a realização da liberdade pela expansão da razão, o sujeito cartesiano da ciência, cujo método é o método justamente cartesiano que aparece como garantia de conhecimento de toda a realidade, por meio do cálculo, por meio da técnica. E o sujeito do marxismo, que postula a perspectiva de redenção da humanidade. E o sujeito do marxismo é o proletário. O proletário seria o sujeito da história, responsável pela capacidade de, através da luta revolucionária, redimir a humanidade. Essas versões, portanto, modernas de sujeito, o sujeito renascentista, o sujeito iluminista, o sujeito da ciência, o sujeito do marxismo, são versões fortes, ou seja, versões robustas, porque fundamentadas na universalidade, né? Então não se trata apenas do homem singular e particular, mas se trata de conceber toda a humanidade como encarnação dessas figuras de sujeito. Na medida em que o pensamento pós-moderno realiza uma crítica às metanarrativas modernas, e uma crítica que implica justamente na dissolução dessa concepção do sujeito, em seu lugar restou um sujeito sem pretensões universalistas, um sujeito fraco, destituído de universalidade, destituído de uma perspectiva de redenção que possa valer para todo o gênero humano. É o sujeito da cultura, inserido na comunidade, nas lutas pela liberdade de gênero. E nesse sentido é um sujeito fraco, porque ele não tem aquele fundamento universalista do sujeito moderno. Podemos, inclusive, em vez de falar de sujeito propriamente, quando falamos em pós-modernidade, podemos nos referir a subjetividades. E aí se pergunta o autor, o Pedro Goergen, a ausência de universalidade não teria condenado esse sujeito à morte? Em outras palavras, como combater o subdesenvolvimento, o analfabetismo, a miséria, sem referências universalistas? Essa é a questão, esse é o problema. Porque as lutas, as batalhas pela liberdade agora, elas passam a ser locais. Elas não contam mais com aquela amplitude representada pelo sujeito moderno, né? Em sua capacidade universal de autodeterminação. As lutas não são mais universais, são lutas locais. A pós-modernidade marca, então, a crise dos conceitos identificatórios abrangentes, como o conceito de classe e o conceito de povo, que são originados do marxismo. Isso neutraliza o apelo político revolucionário, expandindo um individualismo narcísico e atomizado da sociedade de massas contemporânea. E aí o autor apresenta uma frase para resumir esse argumento.
O capitalismo enfraquece ao máximo o indivíduo, insuflando-lhe autoconfiança e ilusão de autonomia e poder para que ele não se conscientize da fraqueza que o assalta. Acho que fica bem claro aí como vai se delineando justamente essa ideia de cilada, de armadilha para o pensamento de esquerda, quando ele passa a ter como fundamento a pós-modernidade. Ou seja, assumir como fundamento a pós-modernidade significa abrir mão dessa concepção ampla e fundamentada que está relacionada com o sujeito moderno. Esse argumento é muito próximo do conceito de modernidade líquida, apresentado pelo sociólogo Zygmunt Bauman. Segundo Bauman, como sabemos, as referências modernas eram sólidas e a pós-modernidade é líquida, porque ela está relacionada com a dissolução das instituições sólidas do período moderno, instituições como família, empresa, escola, indivíduo. Essas instituições entram em estado de liquefação, conduzindo à atomização do indivíduo, agora dotado de um eu frágil, estranho a si mesmo e destituído de identidade pessoal sólida. Esse é um primeiro argumento, então, apresentado pelo autor. E um segundo argumento diz respeito ao seguinte: os pequenos localismos, ou seja, as perspectivas comunitárias assumidas pela pós-modernidade, em vez de apontarem para uma maior liberdade do sujeito, não estariam expondo os seres humanos a formas de domínio e de terror baseadas no poder das pequenas comunidades e dos tribalismos em geral? Na medida em que o indivíduo no interior de uma comunidade ele fica muito mais sujeito a pressões locais baseadas em perspectivas tradicionais no âmbito da religião, no âmbito das tradições culturais, e se torna muito difícil para o indivíduo descentrar-se, adquirir uma condição de autonomia em relação a essas pequenas formas de tribalismo, né? De pressão comunitária. Nós podemos pensar em alguns exemplos de comunidades fundamentalistas que anulam a individualidade. Podemos pensar no poder dos talibãs, que são fundamentalistas religiosos baseados no islamismo. Podemos pensar no tribunal do crime e das milícias que assumem o poder em comunidades urbanas, nas periferias em cidades brasileiras. Ou seja, essas formas comunitárias de poder se instalam quando o Estado burguês se ausenta. E elas podem ser tão tirânicas e opressoras da individualidade quanto as ditaduras estatais, aquelas velhas ditaduras do poder moderno que são criticadas pela pós-modernidade. Nesse sentido, realizar uma crítica das instituições modernas e uma crítica da modernidade implica, segundo o autor, de certa forma, legitimar essas outras formas locais e comunitárias de exercício do poder político que podem ser tão abusivas e tirânicas quanto aquelas da modernidade. Então, esses são dois argumentos apresentados pelo Pedro Gorgen para apresentar, né, a sua versão do que eu estou aqui chamando de ciladas da diferença. Na próxima aula, na aula a seguir, eu vou apresentar a cilada da diferença sob a perspectiva do Sérgio Paulo Rouanet.